Olá, meu nome é Verônica, eu sou consultora na área de nematologia agrícola da empresa Nemabio e hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano de manejo e identificação de nematóides na cultura do milho, a fim de que não cause tantos danos na produção do milho e não atrapalhe tanto em perda de produtividade. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é o nematóide. Eles são semelhantes a vermes, possuem tamanho reduzido e visualizado apenas em microscópio. Com exceção do meloidógene, porque ele forma galhos, então é possível ver eles a olho nu. E eles são classificados como fitoparasitas, que é o que tem em maior quantidade, que causa danos em plantas. Eles podem afetar tanto a parte aérea quanto a raiz, atrapalhando o desenvolvimento da planta. Zooparasitas, que podem atacar animais. Os de vida livre, esses não são parasitas, eles não têm estilete, e podem ser indicativos, inclusive, de qualidade de solo. E também tem os nematóides marinhos. Existem modos de parasitismo diferentes. Existem os que são endoparasitas migradores, que eles penetram na raiz, se locomovem e se alimentam, só que quando a planta começa a entrar em decomposição, ele volta para o solo e procura outra raiz para ele poder contaminar. Já os endoparasitas sedentários, eles entram na raiz, eles se alimentam e eles crescem de forma tão desproporcional que eles não conseguem mais retornar para o solo. E tem os ectoparasitas migradores. Estes, eles não entram na raiz, eles apenas inserem o estilete para poder se alimentar do tecido meristemático da planta. Bom, então primeiramente vamos falar um pouco sobre os dados da propriedade. Esse produtor, a área cultivada dele no total era 100 hectares. A área suspeita com sintomas era 40 hectares, ou seja, 40% da área total que ele tinha. A produtividade média histórica era de 9.000 quilos por hectare, ou seja, 150 sacas por hectare. E a produtividade atual na área infestada era de 6.500 hectares, ou seja, teve uma redução de 28% da produtividade dessas áreas infestadas para a área que não está contaminada. Então, para se ter um bom plano de manejo para controle de nematóide, é necessário conhecer um pouco do histórico da propriedade. Se teve cultivo de outras culturas, quais cultivares são plantadas, como a irrigação é feita, que tipo de manejo da irrigação, se é por aspersão, se é por pivô, se é por gotejo. A característica do solo, se tem boa drenagem, se não tem, como a adubação é realizada, como que o controle das doenças é feito, se é mais com químico ou biológico. Então, são observações necessárias para poder providenciar um plano de manejo. Então, aqui nessa propriedade, o primeiro de tudo é o histórico de cultivo. Milho contínuo por 5 anos, já é um bom índice de que, se tiver nematóide, cultivar a mesma cultura por anos é um bom método de desenvolvimento para ele crescer. Fertilidade: solo corrigido com pH 5.8, pH e K em níveis adequados, então a adubação é bem realizada. Textura e física do solo: é um solo franco-arenoso, compactação superficial e boa drenagem natural. Tecnologia empregada: híbridos comerciais de alto potencial produtivo, com uso de herbicidas, inseticidas e adubação química regular. E a irrigação é realizada por pivô central. E o ponto crítico identificado é dependência de monocultivo, que é, como eu falei, que se torna propício para o nematóide se desenvolver e se reproduzir cada vez mais. Então, para se ter um controle correto, é necessário ir na área e verificar o que está acontecendo. Então, chegando lá, a gente já observa aqui nessa área aqui, que a presença de reboleiras no meio da lavoura. Essas plantas, elas não se desenvolveram, não cresceram tanto igual as que estão saudáveis, elas não têm tanto vigor e pode ser um indicativo sim de nematóide, mas para se ter certeza que é nematóide é necessário fazer análise, porque pode ser também fungo de solo. Outro sintoma observado também foi plantas amareladas,
que indicam, né, deficiência de nutrientes. Mas, como o solo é bem adubado, então não pode ser esse a causa desse amarelecimento. Então, é necessário, né, fazer a coleta de amostras em zigue-zague na área, em vários pontos aleatórios da propriedade, colher 500 gramas de solo e 100 gramas de raiz. É importante que colha tanto o solo quanto a raiz, porque os nematóides podem estar presentes tanto na raiz quanto no solo. Então, é de extrema importância fazer uma coleta de amostra de forma correta para poder melhor identificar quais espécies de nematóide e fazer um melhor planejamento. Então, outra maneira também de identificar no campo que pode auxiliar se é nematóide ou não é quando arranca a raiz da planta do solo, você verifica, tipo, como por exemplo essa daqui, eu arranquei ela lá no campo, aí já vê, né, que a formação de galhas, que é uma indicação da presença de nematóide meloidógene, mas de todo jeito é necessário fazer uma análise para poder identificar, além do meloidógeno, pode ter outros tipos de nematóides que também estão prejudicando a planta. Então, é de extrema importância fazer a análise. Então, depois que foi realizada a coleta da amostra de solo, 500 gramas de solo para 100 gramas de raiz, obteve-se o laudo, né, da análise com todas as espécies identificadas nas amostras. Então, aqui a gente percebe que tem uma grande quantidade de pretilencos nas raízes, a presença de helicotilencos tanto no solo quanto nas raízes, e a presença de outros nematóides que também são fitoparasitas, que causam também danos econômicos bem grandes, se tiver em alta quantidade nas plantas, mas em contrapartida também a gente tem uma quantidade bastante grande de nematóide de vida livre, tanto na raiz quanto no solo, que é um bom indicativo, inclusive, da qualidade do solo, que é uma adubação bem feita. Então, esse nematóide, ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, de bactérias e outros fungos. Então, ele é sim um bom indicativo da qualidade de solo. Então, através da técnica de flotação centrífuga em solução de sacarose e extração de raiz, foi possível identificar os gêneros de meloidógeno mostrados anteriormente no laudo que atacaram essa cultura do milho. E aqui é mostrando como as raízes do milho ficam quando são atacadas, como por exemplo por meloidógeno, o nematóide das galhas, e o pretilencos, que é o nematóide das lesões. Ambos infectam a planta e atrapalham o a absorção de água e nutrientes para o desenvolvimento da planta. Então, depois que um nematóide entra na área, não é possível mais acabar com a população em 100%, mas existem técnicas para poder controlar e evitar o crescimento da população. Então, a primeira delas é o controle biológico, que é o uso de fungos, bactérias, que são predadores e fitoparasitas, que podem controlar o fungo desde a sua fase de ovos até adultos. E também existe, né, o controle químico, que é aplicado no suco de plantio. Eles criam uma barreira de proteção nas raízes, mas com o passar do tempo o efeito residual dele pode acabar sumindo. Então, aí a planta pode voltar a ter uma certa suscetibilidade novamente ao ataque de nematóides. E outra técnica também utilizada é o controle cultural, que envolve rotação de cultura, com plantas que não sejam suscetíveis ao nematóides, como é o caso, por exemplo, da crotalária, que ela produz substâncias nematicidas ao nematóide, ela não deixa que ele se desenvolva. E também eliminar plantas daninhas que podem ser hospedeiras de nematóide, e quando vier com a cultura de interesse,
como é, às vezes, por exemplo, o caso do milho, esses nematóides ficam hospedados na verdade, ficam vivendo nessas plantas daninhas, e quando planta a cultura de interesses, eles saem e atacam ela. E uma outra técnica também utilizada é o controle genético. Não existem cultivares 100% resistentes ao nematóide, mas existem cultivares que são tolerantes, elas conseguem sobreviver no campo sem ter tantos danos. E uma outra sugestão é a limpeza de maquinários e implementos, porque a maioria das vezes da entrada de nematóides numa área é causado pelas máquinas, porque elas contêm partículas de solo que muitas das vezes ficam presas no pneu ou em qualquer parte dela. Elas vêm de outra área, não faz a limpeza antes de entrar em uma nova área, então isso acaba contaminando de uma área para outra. Então, o ideal seria fazer a limpeza com jato de água a cada entrada diferente em uma área, e às vezes até mesmo os nematóides vêm por calçados, tipo calçados de funcionário, às vezes presos na botina. Então é necessário fazer uma limpeza e ter um controle de higiene maior para evitar tanta contaminação. E por fim aqui o manejo integrado de doenças, que envolve todas as táticas, desde o controle biológico, químico, cultural e genético, para poder diminuir a população de nematóide e evitar tantos danos. Inclusive, através desse manejo integrado de doenças, controla o nematóide e também não prejudica tanto o meio ambiente. Então, essas foram as medidas de controle sugeridas para diminuir a população de nematóides na cultura do milho. E é isso, obrigado pela atenção.